senhor está dizendo então que a gente está caminhando com a possibilidade de uma medicina de precisão, com mais poder de precisão. Certamente. Talvez esse seja um bom termo, precisão. Porque você consegue agora personalizar. Eu acho que, e talvez esse seja o grande ponto que difere um pouco do que a gente conhece como estatística. Porque a estatística ela vem sempre falando em médias populacionais, em parâmetros populacionais. Então, 10% vai ter rejeição, né? Entendeu? De forma superficial, o que eu quero dizer. E aí, o aprendizado de máquina, ele vem realmente para personalizar. E avaliar uma série de aspectos individuais. Exatamente. Como é que aquele indivíduo poderia responder a uma determinada situação de forma particularizada. Exatamente. E perceba que nós estamos falando de transplante, mas que poderíamos generalizar para um tratamento clínico convencional feito dentro do ambulatório mesmo. Então a ideia se extrapola para várias áreas. Extrapola para várias áreas, enfim, para exatamente. Áreas, né? Agora, o que impede um pouco a gente acelerar com isso? Né? Foi um ponto que você levantou bem. Primeiro que a gente tem essa mudança cultural da digitalização. Né? Então, nós precisamos construir esses alicerces para que as soluções sejam possíveis. Né? Eu não vou conseguir treinar soluções, desenvolver inteligência artificial sem os exemplos. Não é o status da tecnologia hoje. Né? E aí tem as dificuldades inerentes de você adaptar qualquer coisa na vida, né? Não se trata que o profissional é resistente ou não, eu acho que não é isso. Eu acho que todo mundo tem a sua zona de conforto em todos os aspectos da vida, e aí você realmente precisa começar a enxergar esses ganhos futuros para talvez começar a aderir ali a um certo movimento, né? Que pode vir de cima para baixo, inclusive, né? A questão do prontuário eletrônico é um esforço nesse sentido, mas que nunca ficou claro os ganhos mais diretos, né? Talvez esse seja agora um novo elemento que vai ajudar a impulsionar a questão do prontuário eletrônico. Bom, professor, pensando nisso e lembrando de uma palestra anterior que eu assisti, né, uma palestra sua, não tem como a gente não abordar então a ideia do Big Data e do Deep Learning. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o que é o Deep Learning. Eu me lembro que foi um paradigma que surgiu em 2012, né? Então ele vem para poder aprofundar essa capacidade analítica de informações. Né? O que é o Deep Learning e como é que ele se aplica em saúde, na forma de exemplos? Eu lembro que o senhor falou bastante sobre a radiologia, né? Mas outras áreas também, elas se aplicam hoje de forma... em centros de ponta, em centros de excelência. Então, o que é o Deep Learning e como é que ele se aplica em medicina? Nós temos dois elementos aí que você citou que são muito importantes. Né? O conceito assim, leigo de Big Data tem um monte de dados. Né? Existem as ferramentas para Big Data? Sim, mas Big Data em si é você ter lá grandes volumes de dados. Né? E com essa história da digitalização, é fácil de nós visualizarmos essa situação. De repente, nós temos tantos dados que nós não sabemos o que fazer com eles. Okay? E aí, o aprendizado de máquina, o machine learning, ele é um conceito relativamente antigo, ali em 1950 e 1960. Só que você não tinha muitos dados. Né? Agora você tem. Só que a gente passou a ter tantos dados que as próprias técnicas de aprendizado de máquina passaram a ter dificuldade de fazer o aprendizado. De uma forma muito similar ao que nós, seres humanos, temos de dificuldade também. Porque se de repente chega ali um processo decisório que você tem informação demais, a gente fica perdido. Entende o que eu quero dizer? Sim. Quando a gente vai comprar um determinado item, vamos supor um carro, né? A gente começa analisando possivelmente o preço. Não, quero um carro até um valor X, né? E aí você passa a buscar um produto que atenda aquela variável de decisão. E aí você vai encontrar algumas opções, aí você diz, eu preciso de um porta-mala maior. E aí você passa a ter duas variáveis de decisão, ok? E aí, depois você pensa, mas eu gostaria de ter um ar digital. E aí você insere uma terceira variável de decisão, ok?
E aí, em algum momento, você vai passar a analisar tantas variáveis daquele processo de decisão que você vai começar a se sentir perdido. Eu acho que quase todos nós já passamos por uma situação similar a essa. E é fácil, por exemplo, a gente pensar isso no caso médico, né? Quantas variáveis nós analisamos no processo clínico? E certamente isso satura em algum ponto, em que você começa a ter dificuldade de relacionar tantas informações, ok? E aí, o processo de aprendizado de máquina, né, dentro da inteligência artificial, ele também passa por essa dificuldade de excesso de informação sobre um problema. É impressionante como as limitações, elas saem do campo natural e a gente transporta elas para o que a gente está construindo. E o Deep Learning é um tipo de técnica, né, que advém das redes neurais artificiais, ou redes neurais artificiais profundas, né, que ela tem uma capacidade um pouco maior de tratar grandes volumes de dados. Então, a técnica, ela emergiu, né, em um mundo mais, talvez, que demandasse mais esse tipo de característica, né? Eu particularmente trabalho com Machine Learning já há pelo menos cerca de 15 anos, né? E realmente são técnicas que têm uma certa dificuldade em tratar volumes, porque eu falei aqui diversas vezes, precisa de exemplos, precisa de dados, né? Aí de repente eu chego para você, não, olha, precisa, mas não pode ter muito não. Né? Senão satura. E aí as redes neurais profundas, elas emergem, né, exatamente porque elas conseguem lidar um pouco melhor com essa questão se você tiver excesso de dados, né, se você tiver que minerar demais, aprender padrões dentro de muita coisa, o desempenho realmente é bem mais satisfatório do que o que a gente tinha anteriormente. Bom, e alguns exemplos, professor, em medicina, em relação ao uso do Deep Learning. Eu me lembro que na palestra foram citados alguns exemplos bem interessantes na prática do diagnóstico por imagem e outras práticas. Você pode citar algumas situações? Hoje, o que se tem no mundo, até onde eu conheço, né, talvez eu não conheça todos os casos, eu acho que começou pela radiologia, né, porque parte do trabalho de um médico radiologista é analisar padrões em imagem. Então essa é uma área que avançou muito e rápido nos últimos anos, né? Mas obviamente talvez se limita bem a isso, né? Ontem eu conheci um sistema que já é comercial inclusive, que analisa internações, dados de internações, até mesmo de UTIs, e estima ali um período de permanência, chance de sobrevivência, e é uma plataforma conectada mundialmente, em que se constrói esse aprendizado em diversas situações ocorrendo, ou que já aconteceram ao redor do mundo, né? Eu acho que existe uma grande oportunidade também, já tem alguns produtos nesse sentido, sobre assistentes pessoais de saúde, porque a medicina preventiva, ela também, eu acho que ela antecede, né, a interação com o médico. Então, frequentemente, quem já não encontrou, por exemplo, um adolescente com dúvidas sobre puberdade, né? E querendo ou não, goste a gente ou não, tem um tal de Dr. Google hoje, que ao mesmo tempo que é um acesso à informação, é um problema também. Porque colocam-se lá vários os piores casos possíveis, né? E geram uma certa síndrome do pânico nas pessoas, principalmente aquelas que carecem um pouco mais de informação. E aí, de repente, a gente tem uma oportunidade de colocar algo um pouco mais sério no meio desse caminho, né, relacionado a essas coisas um pouco mais triviais, como se fosse um pré-médico ali, né? Certamente
e aí fazer, por exemplo, os encaminhamentos corretos, as indicações dos especialistas de uma forma mais assertiva. Eu acho que todos nós, como cidadãos, possivelmente gostaríamos de ter mais ferramentas no que se refere à saúde, principalmente se você considerar isso do aspecto pessoal, né? E existem talvez, esses são talvez os cases que mais me impressionaram na saúde, né? Que não foge muito dentro daquele conceito que a gente colocou de pensar em níveis de automação e níveis de modelo preditivo. E talvez os preditivos é onde realmente hoje, de forma manual, é muito difícil a gente fazer, uma tarefa extremamente complexa, que eu acho que realmente ferramentas baseadas em inteligência artificial podem agregar muito aí ao sistema de saúde. Bom, professor, e dentro dessa perspectiva, então, que a gente falou aqui agora, na sua visão, como é que fica a questão dos aspectos éticos, né? Que a gente vê, por exemplo, que as inovações tecnológicas vão surgindo numa velocidade assustadora e o debate sobre isso possivelmente não acompanha o surgimento de novas metodologias e tecnologias. Então, como é que a visão do cientista da computação, quem trabalha com inteligência artificial, tem expertise sobre a questão dos aspectos éticos e a aplicação da IA na sociedade e em saúde? Essa é uma questão muito importante para todos nós, né? Primeiro, reforçar que todas as profissões serão, de certo modo, impactadas por isso. Desde o professor, né, que sou eu, ao médico, ao advogado, ao engenheiro, acho que todas, né? Sobre o aspecto ético, primeiro é preciso a gente fazer uma correção talvez de rumos, né, com o que as pessoas leem na internet. Nós ainda estamos muito, muito longe daquele cenário apocalíptico do Exterminador do Futuro e etc. Nós temos que lembrar que nós vivemos a geração do fake news, em que os portais ou sites eles fazem qualquer coisa por alguns cliques para vender propagandas, né? E isso também afeta a inteligência artificial. Então, existe hoje uma certa divulgação que beira o sensacionalismo e a tentativa de causar temor nas pessoas, mas do ponto de vista, na minha opinião, como especialista, isso ainda não é sequer passível da gente começar a se preocupar com cenários tão ruins assim. Como eu disse, vai ter impacto nas profissões, certamente, mas nada ainda que vai substituir o que uma determinada classe faz. Existem algumas profissões que estão mais em risco, isso é um fato, né? Eu cito, por exemplo, atendentes de call center, isso é uma profissão com alta chance de extinção hoje, com as tecnologias atuais. Os próprios motoristas de veículos também é uma chance razoável. Isso não é um problema só do Brasil, né? Às vezes a gente pensa, mas não, a maioria dos empregos formais, por exemplo, nos Estados Unidos, é de motoristas de carga, né, de veículos pesados. Então, estamos todos no mesmo barco, né? E isso, certamente, algumas categorias existem uma chance muito grande aí de sofrer um impacto muito maior, fato, né? Qual talvez, onde é o limite ético disso, é uma pergunta que talvez toda a humanidade vai ter que começar a pensar, não apenas nós. Porque, como eu disse, talvez a pessoa pode pensar assim, nossa, vai desempregar os motoristas de ônibus. Mas hoje, a nossa dificuldade de mobilidade urbana não passa um pouco pela dificuldade de custo, de que você não consegue crescer o sistema, e aí de repente você chega numa situação que é meramente um processo industrial. Então agora crescer esse processo não é tão um problema tão sério mais, percebe?
Então, você perde por um lado, ganha em outro, e definir esse trade-off ainda é uma incógnita, porque nenhum de nós passou por isso. Nenhum país, né, nenhuma sociedade passou por isso. Então, e não adianta também, talvez, a gente começar a discutir aspectos legais com os advogados, porque eu acho que é muito chute ainda. É muito mãe de Ná. Nós não temos uma IA para prever o que vai acontecer. Esse é um fato que a gente tem que aceitar. Então, na minha percepção, talvez o que a gente deve fazer é permitir esses avanços e naquilo que a gente julgar que precisa dar um passo atrás, a gente tem a humildade necessária para dar um passo atrás e se sentir bem com isso. Mas não cercear o desenvolvimento porque alguém vai fazer. Se não for nós, vai ser algum país ou alguma microsociedade e por aí vai, né? Mas esses limites, eles ainda não foram testados e é difícil fazer hoje um prognóstico quanto a isso. O fato é que a gente sabe que a sociedade ela sempre se adapta, né? Então, a própria chegada da Revolução Industrial no século passado causou um enorme descompasso, isso é um fato, né? Mas a sociedade se adaptou e nós gostamos bastante dos processos que se geraram a partir disso, né? E talvez agora a gente esteja entrando nessa nova era, né, de uma automação até certo ponto intelectual, em que a gente vai ter que descobrir ou da melhor forma possível ou da pior forma possível onde estão esses limites. O fato é que talvez a grande ação hoje seja começar a preparar, a formar profissionais mais qualificados, que sejam menos robozinhos, né? E aí eu acho que a gente vai mitigar um pouco desse efeito adverso que nós possamos ter. Bom, professor, como estamos no Congresso de Educação, né, acima de tudo, a gente não pode deixar de abordar essa temática. Na sua perspectiva, qual é o impacto da IA na educação, né, e principalmente na formação médica, em que, na verdade, nós precisamos sempre ter o foco de formar médicos cada vez mais humanos? E, na verdade, como é que a tecnologia e a IA não torna isso um contrassenso? Ao invés dos dispositivos eletrônicos atrapalharem a dinâmica do dia a dia, que eles possam, na verdade, ser uma ferramenta positiva para que se possa realmente sensibilizar esses profissionais para que eles se tornem cada vez mais humanos na prática médica. Isso é um assunto bem instigante. Eu penso que você citou um termo que é muito legal, né? Eu acho que a empatia humana, né, o carisma humano ainda é algo absolutamente impensável de ter um concorrente, né? E eu acho que se a gente pensar pelo lado de que todos nós, como pessoas normais, gostamos de, em qualquer relação com qualquer profissional, de ser, por exemplo, bem tratado, né? E isso, mesmo que você tenha um outro serviço que provê, eu acho que isso é meio insubstituível, concorda? E faço analogia com a profissão do professor também, né? Então, hoje nós vivemos tempos em que um dia eu me peguei me preparando para uma aula que eu ia ministrar, assistindo uma outra aula dentro do YouTube. E depois eu fiquei pensando, por que os alunos deveriam ir presencialmente até a minha sala, sendo que eu, como professor, estou assistindo esse conteúdo por meio de uma plataforma digital online, em que eu posso assistir a qualquer momento. E aí eu comecei que eu acho que é uma situação muito parecida, por exemplo, com a atividade médica, né? E aí eu fiquei pensando assim, existem alguns elementos que nós precisamos repensar, né? Então, por exemplo, o professor, o conteúdo em si, ele está perdendo valor por causa do acesso à informação, não só por causa da inteligência artificial, mas pelo processo de digitalização, você tem, acho que
20 anos atrás a gente tinha que ir na biblioteca, né? Eu acho que você é dessa época também, né? Também. Em que a gente ia na biblioteca e procurava um livro, esse não tem a informação que eu quero, e tinha um processo de busca e tal. E hoje é impressionante o acesso à informação que nós temos hoje. Em segundos, né? Em segundos. Então, como professor, a gente tem que começar a considerar isso na educação, de que os alunos eles têm acesso ao conhecimento, ele não depende tanto mais do professor para transmitir aquilo para ele. E a gente pode começar a pensar em inovação também, porque a gente fala tanto em inovação para as empresas, né? Ah, porque a empresa tem que inovar, a escola tem que inovar, mas nós profissionais da educação, será que nós estamos inovando? Porque isso afeta todo mundo, não é só as empresas, não é só as organizações, mas também os profissionais. E isso nos tira da zona de conforto. Então, por que um aluno deveria ir na minha aula? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Então, será que nós não estamos agora, talvez, na era mais do mediador, do facilitador, que causa empatia, que causa mobilização na turma? Talvez sim, talvez não, mas são questões que nós precisamos começar a refletir sobre isso, porque daqui a pouco vai ter um bot que ensina conteúdo. Já tem, na verdade, né? Os robôs dotados de inteligência artificial. Talvez não funcionam no ponto que nós desejamos, né? Mas até o professor ele vai ser impactado com esse tipo de acessibilidade, né? Então, nós devemos talvez reforçar esses pontos em que nós somos realmente muito bons, né? Então, por exemplo, dentro da atividade profissional, nós vamos ter que abolir um pouco. Eu tinha uma professora, sem citar meu nome, né, que ela jogava o apagador na cabeça dos alunos se eles estivessem conversando, né? E todas as profissões estão cheias de exemplos, né? O médico que às vezes é muito bruto com seus pacientes, aquela coisa toda. Então a gente vai ter que começar a mexer nessas caixinhas, né, para abraçar essas componentes que a gente é realmente hoje insubstituível, né? De causar um movimento, de ser os grandes exemplos, de ter a empatia. Isso realmente porque nós vamos ser liberados de algumas tarefas um pouco burrinhas que nós fazemos, não é verdade? Ou seja, o acesso à informação se torna cada vez mais fácil e nós podemos então otimizar o nosso tempo para que se, por exemplo, possa se desenvolver pessoalmente relações humanas, Exatamente. treinamento em simulação realística, Exatamente. desenvolvimento de comunicação, capacidade afetiva. Então, na verdade, Exatamente. seria uma maneira da gente reorganizar a forma do tempo, para Exatamente. poder trabalhar outro tipo de ensino. Exatamente, porque agora você está liberado de algumas atividades que, de certa forma, te sobrecarregavam, né? E aí você tem agora a oportunidade, talvez, de tentar promover, por exemplo, o ensino de uma forma como você não teve algumas décadas atrás, né? Que era basicamente baseada só no conteúdo, né? E aí é incrível, eu ainda me faço a pergunta sobre por que os alunos ainda vão na escola, por que eles ainda vão nas universidades, sendo que em qualquer profissão todo o conteúdo está disponível. Talvez não na sequência, né, na organização, mas ele está disponível. Desde a medicina, a filosofia, a história, a matemática, o que você quiser, né? Se você quiser ser um autodidata hoje, isso é perfeitamente possível. Mas nós ainda vamos até as pessoas, nós ainda tomamos os professores como grandes líderes, e eu acho que talvez esse seja o caminho em que a gente usufrua, né, dessa liberação de algumas atividades para impulsionar as atividades em que eles continuam indo na escola, mas que nós vamos reforçar para que eles queiram mais estar ali naquela interação humana, formando cada vez profissionais com aspectos humanos cada vez melhores, né?
e assim nos adaptando, né, a essa nova realidade que está na nossa porta. Ok, muito bom, professor. Bom, para a gente finalizar, agradecer demais a sua presença aqui conosco, né, esse convite que o senhor aceitou. É só uma curiosidade, eu li, acho que ontem ou anteontem, que a Google está desenvolvendo, chegou numa entidade computacional com um domínio semântico, né? E que agora será possível, muito em breve, um assistente pessoal que ele consegue ter uma percepção ou uma consciência de todo o ambiente de determinado lugar, de determinada empresa, de determinada circunstância, e isso vai moldar muito as relações hierárquicas ou a forma de gerenciamento e de gestão, né? Então isso vai impactar também a saúde, né? Porque a gente sabe que hoje na saúde a prática da saúde ela o custo é muito alto, o desperdício é muito alto, então isso vem para trazer um impacto positivo, né? Então, o senhor podia falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dessa gestão através de uma consciência absoluta das informações de um ambiente de trabalho? Essa gestão, né, é bem interessante o conceito desse assistente pessoal, né? Apesar de ainda não estar... Coisa de filme, né, professor? É uma coisa de filme, não está ainda num ponto em que nós possamos ter o Javis lá do filme, do Homem de Ferro, né? Mas, sem dúvida, nós tivemos avanços bem fortes nessa direção, né? E isso leva ao nível que a gente chama da personificação, né? Então você vai conseguir personificar coisa que hoje a gente não consegue ou tem muita dificuldade, que são soluções lineares. Aí de repente agora você passa a ter um processo industrial capaz de gerar esses assistentes, isso é resolver exponencialmente um problema, né? E são problemas que permeiam diferentes setores da economia, diferentes aspectos da sociedade, desde a falta de um professor numa vila rural, né? Uhum. A falta de médico nessa mesma zona, nessa mesma comunidade rural, isolada, né? E aí, de repente, nós temos uma tecnologia capaz de, pelo menos num nível superficial, prover algum tipo de solução ali para aquela situação mais desfavorável, né? Isso, eu acho que os assistentes pessoais, esse sim talvez seja uma realidade mais próxima para a vida de todos nós. Em particular, o que estava envolvido naquele assistente lá foi uma tecnologia chamada Text to Voice e a capacidade de interpretação do que estava sendo falado pelo ser humano do outro lado, né? E eu acompanho, por exemplo, a tecnologia Text to Voice há um bom tempo, em que você tem uma informação textual e é capaz de gerar uma voz sintética a partir disso. Então, em breve, por exemplo, você não vai precisar dos locutores. Acho que em algumas atividades realmente não, né? Outras, sim, porque eu acho que... a narrativa esportiva... A narrativa, você, como é que você vai substituir a emoção, né? Do narrador de rádio, de repente ele... E quase o cara está lá no meio de campo ainda, né? Então, mas, de novo, vai ter um impacto, né, no nicho, fato. Mas que vai proporcionar diversas possibilidades, porque quem, por exemplo, não perde tempo da sua vida num call center, né? Você perde ali 1 ou 2 horas que você poderia estar fazendo, talvez atividades um pouco mais interessantes para você, né? Então, como sempre, você tem os aspectos de perda e tem os aspectos de ganho, né? E os assistentes pessoais, eu acho que é um caminho sem volta, porque realmente ele entra num nível de customização que acho que todos nós gostamos, né? Talvez agora você não esteja pensando na atividade que você gostaria, mas certamente em algum momento você vai lembrar que ter um assistente pessoal melhoraria um pouco a sua qualidade de vida. E esse sim, eu acho que nós estamos próximos aí de ser algo acessível.
Entendi, muito bom. Professor, e por fim, a ideia do assistente pessoal na prática médica, em relação à eficácia, em relação à economia de recursos, como é que o senhor enxerga isso, bem objetivamente, para a gente poder finalizar? Eu acho que vem para trazer bons ganhos, porque vamos pensar rapidamente, qual médico conseguiria consultar milhões de bancos de dados sobre uma situação específica? Eu acho que a gente trabalha bem e é acostumado a trabalhar ali com casos mais padrões, mas sempre tem aqueles que você demora, por exemplo, 2, 3 meses, né, para dar o diagnóstico correto. Uhum. Então, a máquina, ela, com o advento de tecnologias um pouco mais inteligentes, 2, 3 meses, dependendo da patologia, estamos falando realmente entre a vida e a morte. Sim. Né? Então, talvez não entregar todo o processo decisório por ser variáveis extremamente complexas envolvidas, mas que seja uma ferramenta de suporte ali para, olha, será que não está dentro dessas opções e eu estou me baseando nesses documentos que eu estou te trazendo nessas e nessas informações? E aí você, que tem uma capacidade cognitiva muito mais apurada, vai analisar aquelas situações e o processo foi enxugado para você e você pode correr contra o tempo na questão da vida humana, né? Então, eu visualizo isso como o futuro da medicina andando em conjunto com a inteligência artificial. E eu acho que todos nós vamos ganhar com isso. Ou seja, a sociedade daqui a 100 anos será outra sociedade, né? Eu penso que sim. Possivelmente, né? Eu acho que as nossas filhas, né, e filhos, nós teremos que dar grandes explicações para eles no futuro sobre como nós vivíamos. E não é muito difícil. Hoje já é difícil explicar para minha filha que se você liga a televisão, tem que esperar o horário de uma determinada programação. Ela tem 6 anos e ela acha isso um absurdo total. E aí nós possivelmente vamos ter que dar explicações mais difíceis ainda para os nossos netos. Tá certo, muito bom, senhor. Muito obrigado pela presença. Né? Obrigado a vocês. Então o congresso aí promete, o professor Anderson vai trazer uma ministração para nós, um congresso sobre inteligência artificial em saúde. Agradecemos a presença dele e até a próxima.